Bom dia a todos, nessa primeira segunda-feira de 2025. Namastê, Hare Krishna. Vamos com as reverências para a leitura do canto número 1, capítulo 1, verso 14 do Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leitura em sânscrito. Apanaksam sirtim goram Yannama vivasho girnan Tataksadyo vimusheta Yad viveti swayam vayam. Os seres vivos, emaranhados nas complicadas redes de nascimentos e morte, podem libertar-se de imediato cantando, mesmo inconscientemente, o santo nome de Krishna, que é temido pelo medo personificado. Mais uma vez, verso 14. Os seres vivos, emaranhados nas complicadas redes de nascimento e morte, podem libertar-se de imediato cantando, mesmo inconscientemente, o santo nome de Krishna, que é temido pelo medo personificado. Gratidão. Namastê, Hare Krishna. Om Magyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitan Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Om Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes na sala, retomando, o nosso 2025, segunda-feira, o dia mais auspicioso para aqueles que estão despertos, o dia mais triste para as almas imersas na escuridão da ignorância. A Krishna, pessoalmente, falou na Bhagavad Gita que aquilo que é a noite para as almas comuns é a hora de despertar para os sábios. E aquilo que é a hora de despertar para as almas imersas na escuridão da ignorância é a noite para uma pessoa de conhecimento. Esses são os valores invertidos, Porque as almas condicionadas estão descendo. Elas vão pela gravidade. Como é a força da gravidade? No universo, existem 4 forças que permeiam todo o universo e controlam todas as criaturas biologicamente emaranhadas. Não sei se vocês ouviram falar, até parece que esse autor aqui estava falando de nós. Será que ele viajou no tempo? Ele veio até o nosso momento presente e voltou lá atrás para escrever? Será que ele conhecia nossas vidas particulares? Porque há 5.000 anos atrás não tinha esses problemas que a gente tem, atualmente. Problemas como, por exemplo, superlotação, você não tinha que pegar o metrô com 600.000 pessoas juntas, não tinha doença sexualmente transmissível nas condições em que tem hoje, sequestro de que não tinha, acho que não tinha esses problemas atrás, problemas, por exemplo, eu vi um documentário dos dentes dos índios. Vocês já repararam? Olha para os dentes dos índios. São branquinhos e são todos bonitos. Eles não têm dentista. Como é que eles conseguem isso?
Olha lá, pega lá, os dentes dos índios. Estudo sobre os dentes dos índios. Pega a entrevista desses, tem esse pessoal índio, indígena, que é youtuber, são influencers, e observe os dentes deles. É invejável. Por que eles têm dentes tão bonitos assim? Então, eles não consomem açúcar, não tem açúcar nos alimentos deles. Então, os dentes são bonitos. Há 5 mil anos atrás, não tinha problemas de dente, tudo isso. E não tinha tantos problemas de saúde que nós temos atualmente, não havia nesses períodos anteriores. Então, ele fala aqui, ó, os seres vivos emaranhados nas complicadas redes de nascimento e morte. Então, essa vida complicada, ele está falando de quem? Está falando de nós? Não é, gente. É que é complicado em todos os tempos. O fato de os índios terem dentes bonitos não quer dizer que a vida deles é fácil. A questão da complicação da vida, da confusão, da crise da existência, ela é genérica, ela está em todos os momentos da existência. Então, se você volta a 5 mil anos, existe esse problema de algum nível de complicação, vai ter. Talvez não tenha os que a gente tem hoje, mas eles têm os deles, daquele período. Entendeu? Falta de, eletricidade, sei lá, de repente, sistema de transporte precário, vai saber os problemas que eles tinham no período. Mas eles tinham. Então, se você está pensando em renascer novamente, no futuro, que vai ser uma maravilha, vai ter tecnologia, não sei o quê, não vai ter mais o câncer, aí vai ser uma maravilha, sabe? Você está fazendo um planejamento, você está uma aposta no escuro, e você pode se decepcionar de novo, que é a questão do problema do renascimento, como está sendo dito aqui. Então, existem, voltando atrás, nós temos 4 leis que controlam todo o universo, todas as almas que estão emaranhadas na rede da criação universal, que é o Jagat. Tem 4 forças que regem e que mantêm todo o universo coeso, universo do ponto de vista das leis físicas, conhecida pelos pensadores das ciências naturais, que nós chamamos de cientistas, os pesquisadores da ciência. São 4 forças. E essas conclusões, elas não são simplesmente conclusões arranjadas ou argumentos falaciosos apenas para dominar a humanidade. Não esquece essas paranoias. Eles são pensadores cientistas. Os aviões funcionam porque eles pensaram. A água chega na sua casa em condições potáveis porque os cientistas pensaram. Não é que eles são simplesmente um grupo que se juntaram para dominar a humanidade. Não tem nada a ver. Eles têm procedimentos técnicos funcionais regulamentados. Então, a conclusão não é simplesmente aleatória. Tá? São 4 as forças naturais. A força nuclear fraca, força nuclear forte, o eletromagnetismo e a gravitação. Essas 4 forças formam as 4 colunas que mantêm o universo inteiro sustentado. Uma delas é a gravitação. E a gravitação universal, ela tende para puxar todos os elementos para o centro. Então, ela é uma força centrífuga, que ela é centrífuga. Eu sempre me confundo centrífuga e centrífuga. Centrífuga é para dentro, né? É isso mesmo. Então, ela vai girar e vai puxar todas as forças para dentro. Né? Eu sei, alguém pode me ajudar? Só para tirar essa dúvida minha, por favor. Dave, ou verifica para mim a diferença entre força centrífuga e centrípeta. E agora me confundi de novo, tá? Mas vamos dizer que seja centrífuga. Os elementos trazem todos para o centro. Né? A coisa gira, a gravidade gira, por exemplo, o Sol está no centro e todos os planetas estão caindo na direção do centro. Só que eles caem numa faixa, tem uma queda controlada, por exemplo, não é que ela cai absolutamente, senão colava tudo no Sol e explodia tudo. Ela é um caimento, mas ela fica ali paradinha, como um satélite, né? Quando eles colocam um satélite em cima, na Terra, tecnicamente o satélite está caindo na Terra. Só que ele não cai absolutamente, porque ele fica numa faixa de queda controlada. Então ele fica paradinho lá. Parece que ele está paradinho, mas ele está caindo. Ok. Então tudo cai. A árvore cai, a chuva cai, a folha cai, o corpo decai, a pele cai, a pessoa cai, o prédio cai, tudo cai. A chuva desce e vai para o oceano. É tudo em queda livre. Vai tudo para a queda livre.
Então, o processo biológico gera a entropia. O ser entra em entropia. O que é entropia? Decadência, degradação, desfragmentação, ou seja, não, fragmentação, dissolução do ser, que é o caos, a entropia. Ok? Olha lá, enquanto a força centrípeta possui o sentido para o centro do movimento circular, a força centrífuga... Ah, é verdade. A força centrífuga... ok? Ok, a força centrífuga tem um sentido para fora do círculo descrito no movimento. Porém, a verdade é que isso ocorre pela ação da primeira lei de Newton. Então, tá. A centrípeta vai para dentro. A centrífuga é que vai para fora. Então, vou mudar aí, tá? Só para a gente não falar assim, né, sem essa certeza. Então, essa força centrípeta que vai para dentro. Então, a gravitação universal é uma força centrípeta. Puxa tudo para o centro ou para o interior. Isso é o caos, a decadência, a degradação, a destruição, a fragmentação, a dissolução e o Big Bang, a explosão. Beleza. Agora, a mente é um programa virtual que não é um fator biológico, entretanto, ele está emaranhado na biologia, tá? Qual é a consequência disso? A consequência disso é que as almas condicionadas, o que significa almas condicionadas? Presas na rede biológica. Então, a alma condicionada, que é aquela alma presa na rede biológica, vai ter uma influência do processo biológico sobre ela. Então, seres biologicamente emaranhados vão se comportar muito mais parecido com os seres que estão relacionados com a biologia, ou seja, com os animais. Por isso que os seres humanos são considerados uma categoria de animal, é chamado de animal racional, mas ele entra na categoria de animal. Então, o ser humano é um animal. A palavra animal, não sei se vocês sabem, é uma palavra em sânscrito. Vem de anima. Anima é uma palavra sânscrito. Tem uma amiga minha que mora lá perto da minha casa, que ela é indiana, e o nome dela é Anima. Anima é uma palavra sânscrita que se refere à categoria humana. Daí eles tiraram o conceito e agora nós temos animal. Toda vez que você fala reino animal, mundo animal, animal, você está entoando o mantra em sânscrito. É que as pessoas não sabem, mas é assim que é. Tá? Então, ânima se refere a todos os seres biológicos. E o animal, no caso humano, é uma extensão desse ser biológico. Só que o animal humano, a mente do animal humano presa à rede biológica, tende ao comportamento animal, bestial. É por isso que você vai ver serial killers, pessoas que são cruéis, pessoas que não têm empatia, assassinos, essas coisas aí absurdas que nós vemos, é porque você tem um ser que tem a máquina humana, mas que tem comportamentos biológicos. E no comportamento biológico, os animais não têm essa distinção, esse princípio de empatia, tá? A não ser que eles estejam bem alimentados. Mas, de um modo geral, no mundo do reino animal, é cada um por si, e a natureza é selvagem, e quem tem dentes mais fortes predomina, né? Então, é assim. E um comportamento animal vai ser baseado no princípio de domínio pela força. Foi isso que justificou a Segunda Guerra Mundial, porque havia uma teoria em andamento que dizia que a raça mais forte tem direito de predominar sobre a raça inferior, produzido, né, como efeito colateral a partir das hipóteses do Darwin, que eram hipóteses biológicas, procediam, mas desconsiderava o fator, né, metafísico, que é a evolução do ser, a moral, etc. Então, reduziu a questão da existência ao biológico. E ao reduzir ao biológico, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial como consequência, a eugenia, todos esses processos relacionados com a Segunda Guerra Mundial, que é efeito colateral da hipótese biológica, do tipo de consideração acerca da existência. Agora, na medida em que nós, seres individuais, a gente tem uma relação com o biológico, o nosso comportamento vai ser também bestial. A gente vai devorar o outro, que é o que os animais fazem na floresta. Então, a nossa tendência vai ser devorar o outro, fisicamente comendo os outros seres, os outros animais, né, que não são humanos, não são racionais, então vamos comê-los. Ou então, nas relações intersociais, nós vamos devorar o outro.
do ponto de vista psicológico, emocional, etc. Então, o nosso comportamento continua sendo biológico e bestial. Bestial no sentido de que é comparado aos animais, tá? Também tem o bestial no sentido de horroroso, de hediondo, de cruel, absurdo. Mas é porque nós vivemos com seres biologicamente motivados. Então, a gente vai ver comportamentos animalescos ou bestiais em seres humanos, porque eles não são seres humanos formatados ainda. Eles estão em fase de transição. Eles apenas adquiriram o equipamento humano, mas não são necessariamente ainda seres humanos. Só se torna ser humano depois que se torna um ser civilizado e desenvolve o princípio da empatia. Quando começa a empatia é que começa o ser humano. Antes da empatia, você tem um ser animal biologicamente motivado. Então, você vai ter comportamentos animais motivados, tá? E essa força, a gravitação universal, tende a manter as pessoas presas nos processos biológicos, com comportamentos animais. O resultado disso é que é a decadência, o tipo de vida decadente e, no final, a decadência absoluta. Só que, na fase humana, a consciência anseia por um estado de alma. Então, começa uma tensão em que o ser quer agir biologicamente, mas a consciência está puxando para cima, para a noção de alma. E aí é onde vem a crise de existência, né? Essa crise de existência, e muitas pessoas desistem nesse meio termo aí, porque não conseguem uma equação que equilibra esses dois fatores aí. O que o conhecimento védico vai fazer? Qual é a proposta do conhecimento védico para esse ser em conflito? É apostar ou fortalecer, nutrir o princípio metafísico, que é apostar no princípio alma, ter um comportamento muito mais de alma do que de ânima, ou seja, de ser biologicamente motivado. Tá? Tem o Atma e o ânima. Então, esse caso aí é um caso específico em que o mantra está mencionando, olha só, as almas por entoar os santos nomes de Krishna. Aqui está mencionado Krishna. A palavra Krishna significa o todo atrativo. Mas o conceito é os nomes do Supremo. Então, qualquer nome do Supremo que você mencionar, Vishnu, Narayana, Krishna, Narasimha, são nomes libertadores. Hari significa aquele que liberta. É que aqui, como está sendo impulsionado ou traduzido por um Vaishnava, um devoto amoroso, cujo coração está permeado de amor por Krishna, então ele vai apontar para Krishna. Tá tudo bem, não tem nada de errado nisso daí. Tá? Inclusive, as lilas são diferentes. Vishnu Lila, Krishna Lila, existe uma tonalidadezinha diferente. Mas todos os nomes do absoluto são absolutos e produzem a libertação do ser. Então, se você entoar Vishnu, Narasimha, Narayana, todos esses nomes, Hari, eles vão libertar o ser da condição, como está sendo mencionado aqui, do maior de todos os medos. Qual é o nosso maior medo? Aquilo que nos paralisa, aquilo que nos, traumatiza, o medo de morrer. Inclusive, a pessoa que está tendo síndrome de pânico, na verdade, o que ela tem? O que é o síndrome de pânico? É uma experiência de morte. É uma experiência de morte, mas do ponto de vista virtual, psicológico. Ela tem a sensação que vai morrer, ela tem a certeza de que está morrendo e ela está em pânico. Você vai no médico, ele faz todos os exames, o coração está bem, o pulmão está bem, está tudo normal. Aí o médico fala, olha, toma esse remedinho aqui, que é um calmante, e vai para casa, você está bem. Mas a pessoa tem certeza que vai morrer. Esse sentimento de que vai morrer a qualquer momento é a síndrome de pânico. Causa uma angústia. Só que essa síndrome de pânico, ela simplesmente aparece, de repente, no ser. Mas o ser convive com essa síndrome constantemente durante a vida toda dela. Só que ela se mantém numa faixa, vamos dizer, controlável, administrável. Então, a vida segue. Mas quando ela sobe um pouquinho para cima do nível, ela transborda. Esse transbordamento dessa ansiedade, desse medo enraizado, é o que nós chamamos de síndrome de pânico. É o transbordar de um sentimento que já está em andamento há muito tempo e que o ser não conseguiu mais manter sob controle e transbordou, que é o medo de morrer. Tá? Esse medo da morte, ele está presente em todos os seres. Todos os seres vivos têm esse sentimento. E controlar esse medo é o que nós chamamos de qualidade de vida ou saúde mental. As técnicas, as propostas védicas têm a ver com manter o ser em condições de saúde mental
para ele conseguir racionalizar ou metabolizar o metafísico, o transcendente, e assim ascender aos céus e superar definitivamente esse problema do medo de morrer, que sempre está presente assim que você renasce. Então, qual seria, né, assim, o nosso objetivo? Interromper o ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Resolve o problema. E como é que nós fazemos isso? Entoando puramente os nomes do absoluto no âmago do coração. Porque esses nomes, eles se remetem ao transcendente. E tão logo nós colocamos o transcendente metabolizando com o nosso inconsciente, ele tende a nos puxar para cima. E o medo da morte, naturalmente, diminui. E você vai conseguir conviver com essa tensão de maneira administrável e se preparando para não retornar mais, para não ter mais esse problema. Porque sempre que você volta é redundância, como enxugar gelo. Volta o problema de novo. Ok? Muito bem. Então, enquanto todas as almas estão adormecidas e mal-humoradas para começar a existência, aqueles que estão despertos, felizes, saudáveis e buscando o sentido superior de existir, que é ascender aos céus e não retornar mais a renascer. Então, parabéns a todos vocês. Mantenham esse ritmo, porque o caminho é esse, dá resultados, e ele é destinado à pessoa consciente, desperta, liberta, inteligente, proativa, que tem, assim, a sua consciência de que essa responsabilidade é coletiva, não é de Deus. Então não adianta rezar para ele e fazer o seu trabalho pessoal, tá? É injusto. Cada um faz a sua parte. Ele faz a dele, abrindo as portas, nós fazemos as nossas, indo até essas portas. Ok? Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó auspicioso Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.